A peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história da humanidade, teve origem na Ásia Central no século XIV. Seu surgimento está intrinsecamente ligado a uma combinação de fatores geográficos, sociais e epidemiológicos que permitiram o surgimento e a disseminação dessa terrível doença. A peste negra é frequentemente associada à Ásia Central, particularmente à região que hoje compreende o Cazaquistão, o Turcomenistão e a China. Acredita-se que a bactéria Yersinia pestis, causadora da peste bubônica, seja nativa dessa região. Os roedores, especialmente os ratos e as pulgas que os infestavam, desempenharam um papel crucial na manutenção e na transmissão da bactéria. A disseminação da peste negra foi facilitada pelas rotas comerciais da Rota da Seda, que ligavam a Ásia à Europa e ao mundo islâmico. Os comerciantes, viajantes e exércitos que utilizavam essas rotas frequentemente entravam em contato com roedores e pulgas infectadas. Isso resultou na introdução da peste em novas áreas geográficas, incluindo a Europa. Várias condições sociais e epidemiológicas contribuíram para o surgimento e a disseminação da peste negra. Primeiro, o crescimento das cidades medievais europeias levou a uma superpopulação de ratos urbanos, que se tornaram os principais hospedeiros da bactéria Yersinia pestis. Segundo, a falta de higiene nas cidades medievais, com sistemas de esgoto inadequados e acúmulo de lixo, criou condições ideais para a propagação das pulgas. Terceiro, a mobilidade da população medieval, seja por razões comerciais, religiosas ou militares, contribuiu para a rápida disseminação da peste. Conclusão: o surgimento da peste negra está enraizado em uma combinação complexa de fatores geográficos, sociais e epidemiológicos. As condições favoráveis na Ásia Central, as rotas comerciais da Rota da Seda e as condições de higiene nas cidades medievais europeias desempenharam papéis cruciais em sua propagação. Esse período sombrio da história da humanidade serviu como um lembrete contundente da capacidade das doenças infecciosas de moldar eventos históricos e afetar profundamente a sociedade. A peste negra, uma das pandemias mais mortais da história, é causada pela bactéria Yersinia pestis. A doença se manifesta em diferentes formas e tem sintomas distintos. Abaixo, apresentamos uma visão geral da bactéria, dos sintomas e dos estágios da peste negra. A Yersinia pestis é uma bactéria gram-negativa que pertence à família Enterobacteriaceae. Ela é o agente causador da peste bubônica, pneumônica e septicêmica, as três formas da peste negra. A bactéria é transmitida principalmente por pulgas que infestam roedores, como ratos, esquilos e gerbos. Os seres humanos podem contrair a doença quando são picados por pulgas infectadas ou entram em contato com tecidos ou fluidos corporais de animais infectados. A peste negra pode se apresentar em diferentes formas, cada uma com seus próprios estágios e sintomas. Primeiro, peste bubônica. Esta é a forma mais comum da peste negra. Os sintomas geralmente começam de 2 a 6 dias após a exposição. Estágio 1. E inicialmente, os sintomas incluem febre alta, calafrios, fraqueza e dores musculares. Estágio 2. Linfonodos, glândulas linfáticas, incham e se tornam sensíveis, formando os característicos bubões, inchaços dolorosos, nas axilas, virilha ou pescoço. Estágio 3. Sem tratamento, a infecção pode se disseminar para a corrente sanguínea, causando sepse e, eventualmente, morte. Segundo, peste pneumônica. Esta forma é mais rara, porém mais contagiosa. Os sintomas aparecem rapidamente, geralmente dentro de 1 a 3 dias após a exposição. Estágio 1. E inicialmente, sintomas semelhantes aos da gripe, como febre, tosse, dor de cabeça e dificuldade respiratória. Estágio 2. A infecção se espalha para os pulmões, levando a sintomas graves de pneumonia. Pode ser fatal se não tratada rapidamente. 3. Peste septicêmica. Esta forma ocorre quando a bactéria entra diretamente na corrente sanguínea. Os sintomas geralmente aparecem rapidamente, em questão de horas após a exposição. Estágio 1. Em febre alta, calafrios, dor abdominal, confusão mental e outros sintomas de infecção generalizada. Estágio 2. Os órgãos podem falhar, levando à morte. Conclusão: a peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, é uma doença devastadora que se manifesta em diferentes formas, cada uma com seus próprios estágios e sintomas. A peste bubônica é a forma mais comum e é caracterizada por bubões inchados, enquanto a peste pneumônica afeta os pulmões e a peste septicêmica envolve uma disseminação direta da bactéria na corrente sanguínea. A rápida identificação e tratamento são cruciais para a sobrevivência, pois a peste negra pode ser fatal se não for tratada adequadamente com antibióticos. O caso da peste pneumônica é o único em que a doença pode ser transmitida de uma pessoa diretamente para outra. O papel da Igreja na peste negra. Durante a peste negra, a Igreja desempenhou um papel significativo em várias áreas, abrangendo desde a tentativa de entender as razões da pandemia até o auxílio às vítimas e a gestão da crise religiosa e social que se desenrolou. Aqui, exploraremos o papel da Igreja Católica na peste negra. 1. Explicação e interpretação. A Igreja,
como uma instituição poderosa e influente na Idade Média, buscou explicar a origem e a causa da peste negra. Muitos líderes religiosos consideraram a pandemia como um castigo divino por pecados e transgressões humanas, incentivando a confissão e o arrependimento. A Igreja também promoveu a ideia de que a peste era uma manifestação da mão de Deus e uma oportunidade para um renascimento espiritual. 2. Assistência e caridade. Durante a pandemia, a Igreja desempenhou um papel fundamental na prestação de assistência às vítimas da peste negra. Isso incluiu a administração de hospitais e a provisão de cuidados médicos, quando possível. Os religiosos, incluindo padres e freiras, muitas vezes arriscavam suas vidas para cuidar dos doentes e enterrar os mortos, demonstrando um compromisso com a caridade cristã. 3. Lutas teológicas. A peste negra levantou questões teológicas desafiadoras. Por exemplo, como reconciliar a ideia de um Deus benevolente com uma pandemia tão mortal? Surgiram debates teológicos sobre o sofrimento humano e o papel da Igreja na mitigação desse sofrimento. Figuras importantes durante a peste negra. A peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história, testemunhou figuras importantes que desempenharam papéis variados, desde o auxílio às vítimas até a documentação dos horrores da pandemia. Aqui estão algumas das figuras mais notáveis da época. 1. Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375. O renomado escritor italiano é conhecido por sua obra O Decameron. Nesse livro, Boccaccio descreve vividamente a vida e a sociedade durante a peste negra, oferecendo um retrato valioso dos efeitos da pandemia sobre as pessoas e a cultura da época. 2. Papa Clemente VI, de 1291 a 1352. Clemente VI foi papa durante o auge da peste negra. Embora ele não tenha conseguido conter a pandemia, sua liderança religiosa foi fundamental para lidar com as implicações espirituais da peste. Ele emitiu bulas papais encorajando a penitência e a indulgência para os que morressem da doença, além de encorajar os cristãos a cuidarem dos doentes e dos necessitados. 3. Ambroise Paré, de 1510 a 1590. Embora tenha vivido após o período da peste negra, Paré merece destaque por suas contribuições posteriores à medicina. Ele é considerado um dos pais da cirurgia moderna e introduziu inovações como o uso de ligaduras ao invés de cautério, cauterização, para controlar sangramentos, melhorando a prática médica em tempos de epidemias. 4. Antonina Zaccaria, de 1370 a 1386. Antonina Zaccaria era uma jovem que cuidava dos doentes de peste em Milão. Ela ficou conhecida por seu sacrifício e generosidade ao ajudar os afligidos, e sua história é um exemplo de heroísmo em meio à tragédia. A parte médica e científica da peste negra. A peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história, teve um profundo impacto na medicina e na ciência da época. Embora os médicos e cientistas medievais não compreendessem completamente a natureza da doença, a peste negra desencadeou avanços e mudanças significativas na abordagem à saúde pública e na pesquisa médica. Compreensão limitada. Durante a pandemia, os médicos tinham uma compreensão limitada da peste negra. Eles acreditavam que a doença era resultado de influências cósmicas desfavoráveis, como alinhamentos planetários, ou punição divina por pecados. A falta de conhecimento sobre a microbiologia impediu uma compreensão precisa da causa e da propagação da doença. Avanços médicos e sanitários. A peste negra influenciou o desenvolvimento da medicina e da higiene pública. A alta mortalidade incentivou o estudo da anatomia e da patologia. Medidas de quarentena foram implementadas em algumas cidades, visando isolar os doentes e conter a disseminação da doença. A ideia de hospitais como locais de tratamento específico para doentes, separados de abrigos e asilos, começou a se desenvolver. Máscaras e vestimentas protetoras. Alguns médicos começaram a usar máscaras e vestimentas protetoras, embora não compreendessem completamente o papel das pulgas na transmissão da peste. Essas medidas protetoras anteciparam o uso futuro de equipamentos de proteção individual, EPIs, em situações de doenças contagiosas. Impacto na ciência futura. A peste negra teve um impacto de longo alcance na ciência e na medicina. Embora a pandemia tenha ocorrido em uma época em que o método científico moderno ainda não havia se desenvolvido, as tentativas de entender e combater a doença contribuíram para futuros avanços. Ciência e a peste atual. A pesquisa científica em doenças infecciosas, incluindo a compreensão de patógenos e a busca por tratamentos e vacinas, é uma herança da peste negra que continua a ser relevante na luta contra pandemias e epidemias até os dias de hoje. Conclusão. A peste negra, embora tenha sido um flagelo para a sociedade medieval, também desencadeou mudanças e avanços na medicina e na ciência. Apesar da compreensão limitada na época, as tentativas de enfrentar a pandemia contribuíram para a evolução futura da medicina e da pesquisa científica. A pandemia deixou um legado importante na história da saúde pública e na compreensão das doenças infecciosas que ainda influencia a ciência médica moderna. Figuras importantes durante a peste negra.
A peste negra, uma das pandemias mais devastadoras da história, testemunhou figuras importantes que desempenharam papéis variados, desde o auxílio às vítimas até a documentação dos horrores da pandemia. Aqui estão algumas das figuras mais notáveis da época. 1. Giovanni Boccaccio, de 1313 a 1375. O renomado escritor italiano é conhecido por sua obra O Decameron. Nesse livro, Boccaccio descreve vividamente a vida e a sociedade durante a peste negra, oferecendo um retrato valioso dos efeitos da pandemia sobre as pessoas e a cultura da época. 2. Papa Clemente VI, de 1291 a 1352. Clemente VI foi papa durante o auge da peste negra. Embora ele não tenha conseguido conter a pandemia, sua liderança religiosa foi fundamental para lidar com as implicações espirituais da peste. Ele emitiu bulas papais encorajando a penitência e a indulgência para os que morressem da doença, além de encorajar os cristãos a cuidarem dos doentes e dos necessitados. 3. Ambroise Paré, de 1510 a 1590. Embora tenha vivido após o período da peste negra, Paré merece destaque por suas contribuições posteriores à medicina. Ele é considerado um dos pais da cirurgia moderna e introduziu inovações como o uso de ligaduras ao invés de cautério, cauterização, para controlar sangramentos, melhorando a prática médica em tempos de epidemias. 4. Antonina Zaccaria, de 1370 a 1386. Antonina Zaccaria era uma jovem que cuidava dos doentes de peste em Milão. Ela ficou conhecida por seu sacrifício e generosidade ao ajudar os afligidos, e sua história é um exemplo de heroísmo em meio à tragédia. Impactos na economia da Europa. A peste negra teve impactos significativos e multifacetados na economia europeia. A escassez de mão de obra, o aumento dos salários, a queda na produção agrícola e as transformações nas relações de trabalho contribuíram para mudanças substanciais na estrutura econômica e social da época. Esses efeitos não foram apenas de curto prazo, eles moldaram o cenário econômico da Europa por décadas e serviram como catalisadores para transformações subsequentes na sociedade e na economia. Impactos artísticos e culturais. A peste negra teve um impacto profundo e multifacetado na cultura e na arte europeias do século XIV. Ela moldou a expressão artística da época, dando origem a representações sombrias da morte e da doença, bem como a reflexões espirituais sobre a existência humana. Essas expressões culturais servem como um testemunho poderoso da resiliência e da criatividade humanas em face de uma das maiores tragédias da história.